O Brasil já tem 2 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus. Os pacientes são 2 homens que estiveram no norte da Itália. O Ministério da Saúde monitora neste momento 207 pessoas com suspeita da doença, isso em vários estados. E já descartou outros 71 casos até agora. No mundo, há quase 90 mil pessoas infectadas. A contaminação pelo Covid-19 já provocou quase 3 mil mortes. Hoje, o Museu do Louvre, o maior do mundo, fechou as portas em Paris por causa da epidemia. Na Itália, então, são 1.700 doentes. Na região da Itália, isolada pela quarentena, até a estátua ganhou máscara. São 11 cidades onde vivem 50 mil pessoas. Eu estou no olho do furacão quando se trata de coronavírus. A brasileira Isis mora em Pordenone, a 100 quilômetros de Veneza. Na minha cidade, a gente está com barricadas, a gente tem que obedecer o que o governo está falando, senão a gente vai pagar R$ 200 de multa mais 3 meses de cadeia. Barcas, trens, táxis, todos os meios de transporte no país passam por esterilização. Milão, capital mundial da moda e do design, tenta retomar a rotina. O bairro medieval reabriu no fim de semana e os turistas reapareceram. Flávio mora na região metropolitana de Milão. Ele conta que a situação está mais calma agora. Teve aquele negócio da corrida aos supermercados, mas não é aquele pânico geral, assim, de as pessoas estarem todas enlouquecidas de medo, não. Apesar da aparente tranquilidade, a situação na Itália preocupa. O país tem o maior número de casos de Covid-19 fora da Ásia. E veio de lá o primeiro brasileiro infectado. O paciente não teve o nome revelado. É um empresário de 61 anos, morador da capital paulista. Ele passou 11 dias na Itália. Na volta, fez uma escala em Paris. O desembarque no Brasil foi no dia 21 de fevereiro. No domingo passado, ele reuniu 30 parentes para um almoço em casa. Naquele mesmo domingo, apresentou os primeiros sintomas: febre, tosse, coriza e dor de garganta. Na segunda-feira, o homem procurou atendimento neste hospital. E na quarta, o diagnóstico de Covid-19 foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. O empresário está em isolamento domiciliar. A mulher dele e os 30 parentes que estiveram naquele almoço são monitorados diariamente. Entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. No voo que trouxe o brasileiro, 16 passageiros da frente, do banco de trás e dos lados já foram identificados. O estado de saúde deles também é acompanhado de perto. Com a confirmação do primeiro caso no Brasil, o governo federal lançou um plano para lidar com a infecção de Covid-19. Nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. Caso ele se espalhe, nós temos a fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos. O plano apontou os hospitais de referência que vão tratar os casos mais graves. São 46 no país todo. Desde que o coronavírus desembarcou mesmo no Brasil, especialistas já não discutem mais se ele vai evoluir, mas quando e como ele vai se manifestar em outros casos, daí com transmissão local. Por isso mesmo, o Hospital das Clínicas de São Paulo desenvolveu um plano de enfrentamento ao novo vírus. Primeiro, para que não haja ocupação desnecessária da rede hospitalar. E segundo, para que o paciente só precise utilizar uma UTI como essa diante de uma manifestação efetivamente grave. UTI são aquelas pessoas que, por causa da infecção, não conseguem mais respirar espontaneamente ou precisam de algum tipo de suporte ventilatório. Significa, precisa máscara especial ou respirar com a ajuda do aparelho. Você está tendo só tosse, respirando normal ou um pouquinho de falta de ar, dá para ficar em casa. Agora, se você começar a ter tosse, a febre não passa, começar a ter catarro que mudou de cor ou muita dificuldade para respirar, internação na enfermaria.
O infectologista Davi Wippe é o coordenador do Centro de Contingência no estado de São Paulo, que vai servir como referência em tratamento e pesquisa. Foi composto um grupo de grandes especialistas, infectologistas renomados, que têm esse perfil. São experientes, já passaram por isso inúmeras vezes, têm academia e vão nos ajudar a pesquisar novos medicamentos, eventualmente uma nova vacina. Pesquisadores de São Paulo conseguiram mapear o genoma do vírus que infectou o empresário brasileiro. Os cientistas descobriram que ele é do mesmo tipo detectado na Itália, mas já é diferente do vírus de Wuhan, na China, onde começou a epidemia. E também difere do tipo encontrado na Alemanha. O que nós estamos diante é de um grupo de vírus, ou um vírus, geneticamente diferente dos outros, como acontece em todos os vírus. Eles mutam e se transformam. Influenza A e B é a mesma coisa, tanto que as vacinas elas são renovadas a cada ano. Não está acontecendo nada de novo. O segundo caso foi confirmado no Brasil, assim como o empresário brasileiro, o paciente também esteve na Itália. Todos os continentes já têm casos confirmados da doença. Neste sábado, morreu a primeira vítima de Covid-19 nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde elevou para muito alto o risco de contaminação global. Very high at global level. Mas para especialistas, seja qual for o tamanho do problema, o uso da força está fora de questão. O assunto ganhou destaque com a divulgação deste vídeo, uma simulação da polícia de elite na China. No treinamento, um ator é parado numa barreira de controle. Ele recusa o exame médico e acaba detido de forma arbitrária. Ninguém pode manter o indivíduo isolado contra a vontade. Isso é uma decisão de cada um. Envolve, inclusive, a responsabilidade de cada um. Agora, essa coisa impositiva nunca deu certo, não vai dar certo hoje. Na China, a propagação da doença diminuiu esta semana, enquanto que na Coreia do Sul houve uma explosão de casos, com mais de 4.000 pessoas contaminadas. O maior foco em solo coreano está em Daegu, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes no sudeste do país. O vírus se espalhou depois que uma mulher infectada começou a frequentar as reuniões de uma igreja. Mais de 200 mil fiéis estão sendo examinados. O Domingo Espetacular conversou com o jogador de futebol Edgar Bruno da Silva. Ele mora em Daegu com a família. Estamos chateados porque tivemos que mudar toda a nossa rotina, né? Só ficarmos dentro de casa. É alarme toda hora que toca pra gente ficar dentro de casa, é alarme que toca pra gente usar máscara, pra lavar as mãos. A paulistana Bárbara é professora em uma escola internacional na região metropolitana da capital da Coreia do Sul. Estou pensando em ficar, mesmo com toda essa situação, porque também eu não quero expor meus familiares no Brasil. Decisões difíceis para proteger a família. Algumas coisas começaram a ficar mais difíceis aqui, perdeu o controle nos últimos 4 dias. Cristal é gerente de vendas em uma empresa petroquímica em Seul. O marido americano voltou para o Texas essa semana com os filhos de 2 e 8 anos. Ela precisou ficar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Como que tá? E como que você tá? Tá difícil, né? Foi difícil dormir, não sei se eu já falei isso, mas não consegui dormir direito. E se agora é só saudade, né? Vamos ver o que acontece. O Japão é um dos países que proibiram a entrada de visitantes vindos de Daegu, na Coreia do Sul. A epidemia fez alastrar também uma sensação de pesar e incerteza. Aqui pelas ruas do bairro coreano, em Tóquio, dá para ver que a preocupação ultrapassou as barreiras geográficas. Very dangerous now, O rapaz sul-coreano conta que até tentou trazer a família que está em Seul para o Japão. A situação lá está bem ruim, diz. Todas as escolas do Japão fecharam as portas, pelo menos até abril. A busca por medicamentos e vacinas para a Covid-19 se tornou um desafio científico internacional.
Laboratórios em diversos países tentam desenvolver um medicamento capaz de combater o novo coronavírus e evitar que ele continue se espalhando. Descobertas que fazem cientistas do mundo todo trabalharem em ritmo acelerado. Mais de 100 ensaios clínicos foram lançados na China para estudar desde remédios até medicamentos fitoterápicos tradicionais no país. E pesquisadores da Organização Mundial da Saúde identificaram que um antiviral chamado Remdesivir, usado no tratamento do Ebola, é o medicamento mais promissor até agora para tratar o Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus. Quem lidera o estudo sobre esse remédio aqui nos Estados Unidos é o médico brasileiro André Calil, da Universidade de Nebraska. Qual que está sendo o seu maior desafio nesse momento? Eu acho que o maior desafio agora é sempre procurar a melhor preparação possível. Eu acho que isso talvez seja um desafio coletivo de todo o país, de todo mundo. O hospital da Universidade de Nebraska é uma referência no assunto. Ele foi um dos poucos no mundo a tratar pacientes com o vírus do Ebola. A pesquisa coordenada pelo Dr. Calil vai testar o antiviral Remdesivir em 200 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Esses pacientes que vão ser oferecidos o ensaio clínico são pacientes mais graves, são pacientes que já não só têm coronavírus, mas também têm o vírus já dentro do pulmão. Então, obviamente que novas medicações vão surgir nessas próximas semanas e meses. A gente está avaliando todas as possibilidades. Se surgirem medicações com uma ação antiviral boa contra o vírus, que justifique a possibilidade de entrar no ensaio clínico, então nós vamos avaliar a possibilidade de trazer novas medicações para o ensaio clínico. Mas essa é a primeira e parece ser a que tenha mais atividade, pelo menos do ponto de vista científico nesse momento. No caso do novo coronavírus, os cientistas têm mais um desafio: como desenvolver uma vacina para um vírus ainda tão desconhecido. Um laboratório de biotecnologia aqui dos Estados Unidos já descobriu essa resposta e os ensaios clínicos em 45 voluntários podem começar no mês que vem. Em Israel, uma vacina contra a Covid-19 também passa por testes. Desde que o novo coronavírus surgiu na China, cientistas de laboratórios do mundo inteiro buscam uma vacina. Um deles fica aqui na região da Galileia, no norte de Israel. E os pesquisadores garantem que em até 3 semanas terão antivírus. Ela tem como base uma vacina contra a bronquite infecciosa causada por um outro tipo de coronavírus, que afeta as aves. A pesquisa começou há 4 anos, financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, em cooperação com o Ministério da Agricultura de Israel. E a eficácia da imunização já foi comprovada. Segundo os cientistas, o coronavírus aviário tem alta similaridade genética com a Covid-19. E utiliza o mesmo mecanismo de infecção. Por isso, foi necessário fazer apenas alguns ajustes genéticos. Para o Dr. Ren Katz, líder do grupo que desenvolve a vacina, a oportunidade é empolgante, principalmente quando é possível dar o retorno que a população precisa no presente e não apenas no futuro. In the right place, in the right time. Mais de 260 pesquisadores e 90 doutores participaram do desenvolvimento. O cientista garante que a parte deles está na fase final. Mas a vacina terá que passar por aprovações e regulamentações. Assim, a previsão é de que ela esteja disponível no mercado em 90 dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 vacinas estão em desenvolvimento no mundo todo contra o coronavírus. Como é transmitido o coronavírus? O coronavírus, ele é transmitido através de tosse, do espirro, gotículas de saliva durante uma conversa, mas ele também pode ser transmitido por contato, sejam com superfícies que as pessoas tenham tossido, espirrado e apoiado. O beijo na boca também é uma forma, uma vez que chama-se vírus respiratório e eles se multiplicam preferencialmente na garganta. Eu uso muito transporte público. Tem algum tipo de risco de eu pegar o vírus? A transmissão dos vírus dentro dos ambientes de ônibus, de metrô, do trem, ele é muito frequente, principalmente quando se aglomeram as pessoas. Por isso, a necessidade de se manter ambientes arejados e ventilados. E lembrando
que é natural que as pessoas se apoiem nas barras de proteção e isso, se alguém tossiu ou espirrou e colocou a mão logo a seguir, é capaz e possível que haja uma contaminação. Por quantas horas o coronavírus sobrevive quando você toca em algum lugar onde uma pessoa infectada tocou? Como eles são gotículas, essas gotículas são lançadas na tosse, no espirro, no bocejo, no ato de falar e elas acabam caindo nas superfícies. Ao cair, essas gotinhas rompem-se, o vírus acaba assim se deteriorando e morrendo em poucos minutos. Quais são os sintomas? Os sintomas, 80% dos casos, eles são sintomas muito brandos. Dor de garganta, tosse, uma febre baixa, sem repercussão no estado geral. As pessoas continuam fazendo as suas atividades diárias. Porém, 20% dos casos são casos muito mais importantes, que além desses sintomas que a gente referiu, tem dores no corpo, dores nas juntas e dificuldade respiratória, especialmente pela diminuição da oxigenação do pulmão. Será que é mais perigoso para os idosos do que para os mais jovens? Nós sabemos que em termos de risco de gravidade, inclusive com maior chance de mortalidade, estão idosos acima de 75 anos, pessoas que têm algum problema de saúde, problema no coração, no pulmão, diabetes ou também câncer. Essas têm o risco de desenvolver formas mais graves e até mesmo fatais.